conversar com a Mara, que está aí no segundo mandato de deputada federal, numa Câmara que só tem 9% de deputados federais mulheres, do lado ali de um Senado que só tem 13% de senadoras mulheres, num país que tem 51% de mulheres. Como é que se avançam com as questões femininas num Congresso que é dominado por homens? Bom, só apresentando aqui a fiel escudeira, a Rosa. Oi, Rosa. Bem-vinda. Porque assim, no Congresso tem menos de 10% de mulheres, mas tem sempre uma a mais que está comigo, né? Que é a primeira vez que tem uma um mandato paralelo. Que tem uma assistente pessoal dentro do plenário, dentro dos lugares. Então, é bem interessante. Mas, assim, você sabe, Luna, para vocês saberem, né? Começou um movimento das mulheres da Câmara e do Senado para que, naquela reforma política que foi votada, que tivesse cota para mulheres dentro do Congresso. Era uma cota de 10%, Uma cota de 10%. Mas você sabe que assim, eu fiquei um pouco incomodada. Como se a mulher não tivesse competência suficiente para ser eleita. E você sabe que lá tem muitas das mulheres que são deputadas hoje que elas são esposas de maridos inelegíveis. Então, eu acho que assim... São como se fossem mandatos laranja, vamos dizer assim. O marido não pode concorrer, bota a mulher e ele continua com o poder. Bota a mulher. Não vou dizer que elas sejam incompetentes de forma alguma, mas, o propósito da entrada foi esse. E, infelizmente, a gente ainda está numa situação que a gente regrediu, porque, segundo o Fórum Mundial Econômico, em 2014, a gente perdeu 9 posições. E a gente se encontra hoje em 71º lugar de presença da mulher na política e em outras questões. E a gente fica atrás de países como Ruanda, como Cuba, como Nicarágua. Ou como todo mundo, praticamente. Né? Porque e, por outro lado, curiosamente, você vai na periferia e você vai assim, em grandes comunidades. Geralmente, líder de comunidade é mulher. Então, a gente tem uma vocação importantíssima para liderar, para ser política, para trabalhar a política pública nesse país, porque acho que a gente tem uma forma diferente de fazer política, não dizendo que seja melhor ou pior que a dos homens, mas é diferente. Né? É mesmo, não é um estereótipo isso de dizer, tem um jeito feminino de chefiar ou de fazer política ou de qualquer coisa. O que tem de especial na maneira feminina de fazer política? Olha, assim, eu vejo características que são comuns a muitas mulheres. E muitas mulheres têm causa. Uhum. Sabe, muitas mulheres se envolvem com causas fortes. Então, elas acabam entrando na política, não como a política como sendo um fim, mas como sendo um meio delas trabalharem essa causa. Eu acho que nisso que reside muita diferença. A Ilona, que está aqui, é um exemplo disso. Né? Ela não está na política tradicional partidária, mas é uma das principais vozes do país quando a gente fala de violência e quando a gente fala da questão de drogas. Por que você nunca pensou em entrar para a política tradicional, Ilona? Vamos lá. Eu imagino que você já tenha recebido o convite. Olha, o que acontece? Eu acho que a minha geração, eu falo geração, eu gosto sempre de falar em faixas etárias. Né? Eu tenho 38 anos, mas quando eu olho a faixa etária de 30 a 45 anos, tem um gap na política muito grande. Porque você tem filhos de políticos ou filhas de políticos, mas não tem essa minha geração. Quando eu olho para a minha instituição, 75% das pessoas que trabalham comigo no Igarapé são mulheres. Mulheres com muita coragem, causa, enfim, fortaleza. Eu acho que o sistema repeliu, não só as mulheres, mas uma geração como um todo. Né? Eu acho que, enfim, temos que mudar, porque a gente viu que o que aconteceu não foi o que a gente esperava. Então, hoje, quando eu olho, enfim, a gente está participando de várias redes, movimentos de renovação, pensando em reforma política, essa transformação pública, eu sinto muito mais, digamos, vocação, no sentido de que eu acho que todos nós, em algum momento da nossa vida, precisamos passar pelo setor público, porque só assim a gente vai entender o coletivo.
Então, eu não tenho vocação, acho que, para cargo eleitoral, mas eu acho que cada vez mais eu sinto que a gente precisa ocupar cargos técnicos e espaços e apoiar. E óbvio que eu quero muitas mulheres lá dentro. A gente tem que fazer um pacto de mulheres entrando em massa, porque vai ser mais fácil, né? Antes de falar aqui com a Tata, eu queria perguntar então para a Mara, que ela viveu os dois lados, né? Você começou com uma atuação na sociedade civil, você tinha o Instituto Próximo Passo, você ainda tem o Instituto Mara Gabrilli, mas em um determinado momento você decidiu entrar na política tradicional. Por que você fez essa passagem? Porque chegou uma hora, como presidente de ONG, eu não dava mais conta de atender toda a demanda que me traziam. Então, assim, desde o princípio eu comecei a trabalhar com atletas do paradesporto. E eles tinham dificuldade com as calçadas, com a saúde, com o transporte. E traziam essa demanda. E chegou uma hora eu comecei a me sentir, assim, impotente como presidente de ONG para fazer aquela transformação na cidade, que eu vi que era necessária e era um ensejo assim que brotava daquele trabalho. A Tata tem uma atuação que é diferente da de vocês duas, né? A Ilona na sociedade civil, você na sociedade civil e na política partidária. A Tata trabalha na cultura, que é um território que pode ser transformador também. E eu queria que você falasse disso, porque a política, em geral, é um território de certeza, né? De eu quero isso, eu quero aquilo, e a arte é um território de ambiguidade. Como é que a arte pode transformar as coisas? Primeiro que eu acho que a arte ela é uma prerrogativa não só dos artistas, mas de todos, né? Eu acho que todos podem ter essa a arte é a linguagem, né? E como linguagem você tem muitas, né? Eu escolhi uma que é cinema, mas há várias. E acho que essa capacidade de alquimia, de transformação, né, daquelas pessoas que se dedicam a estudar uma linguagem, a transformar através dessa linguagem, ela não é privilégio de quem é artista, né? Ela é um potencial de todas nós. Né? Porque essa visão romântica de que o artista é aquele ser especial, né, que recebe uma inspiração, que tem uma coisa, sei lá o quê, é uma visão do século XIX. Né? Hoje a gente está no século XXI, a gente já sabe que não é assim. É uma escolha, você vai, você estuda, você pode ter mais afinidade com essa linguagem, com a outra ou não, mas é uma escolha. E eu decidi fazer cinema quando eu vi um filme do Nelson Pereira dos Santos chamado Rio 40 Graus, que é um filme, não sei se vocês viram, se não viram, vale a pena ver, mas é um filme muito bonito, que traz, é uma história completamente brasileira, que se passa nos anos 50, no Maracanã. É um menino que quer ver o jogo do Maracanã, que está inaugurando. Enfim, foi nesse momento que eu descobri que eu queria fazer cinema, porque eu queria fazer cinema desse lugar, contando as histórias das minhas pessoas, das pessoas com quem eu partilho a vida, nas cidades, no país, no planeta. E eu acho que o que eu quero fazer é observar e traduzir em forma de linguagem e oferecer para vocês o filme que é um ponto de vista, que não é único, mas ele é meu. Então, nesse sentido, eu acho que a arte pode transformar, porque ela tem a capacidade de oferecer para as pessoas um ponto de vista através de uma música, de um filme, de um programa de TV, de uma dança, né? Tem gente que, né, de uma videoinstalação. E essa atitude, né, essa transformação, cada vez mais, vou fazer 56 anos, cada vez mais eu tenho certeza de que ela é política, porque você, o artista, ao contrário da mídia atual, nós não escondemos o lugar de onde a gente fala. Né? Eu falo desse lugar. Eu sou uma mulher paulistana, que nasci em 1960, eu sou branca, classe média. O que mais que eu posso dizer? Eu estou falando daqui. Eu não estou falando de um lugar imparcial. Né? A imparcialidade não existe, porque você sempre tem um ponto. E é essa a possibilidade transformadora que a gente tem. É falar do lugar de onde a gente tem e expor isso claramente, sem esconder. A Mara falou aqui de uma questão que acho que a gente podia ser a primeira para a gente dividir aqui com o nosso plenário,
que é a questão das cotas femininas, que foram recusadas no ano passado. O projeto era que se reservassem 10% das cadeiras do parlamento para mulheres. E cota é sempre uma coisa muito controversa, né? A Mara contou um pouco aqui o ponto de vista dela, né? Pô, parece que as mulheres não têm capacidade de ir se não tiver cota. Queria saber qual é a sua opinião sobre uma reserva de cotas de 10% para mulheres no parlamento, e depois eu vou perguntar para a turma. Olha, eu vou expor para você, talvez seja um pouquinho longo, desculpa, tá? Mas eu vou expor para vocês o meu raciocínio, que é o seguinte: a maioria da população brasileira, não é 50%, é 50 mais 1, maioria, é mulher, é constituída por mulher. A maioria da população brasileira é constituída por negros e negras. Quanto de nós estamos representados em qualquer instância? No Congresso, na Câmara, na televisão, no cinema, nas histórias, em qualquer situação. Não é 51%. Longe disso. Longe 9% disso. hoje no Congresso. Sem falar das questões de gênero, LGBT, índios, sumiu da nossa cultura. Não existe. Então, assim, isso não é tão simples, não é só uma questão de nós queremos estar lá representados. As pessoas com dificuldade de locomoção queremos estar lá representados. Não é só isso. São quantos milhões no Brasil, Mara? 40 milhões de pessoas com alguma dificuldade? 45 milhões. 45 milhões. O que é isso em termos de população? Né? Qual é o percentual disso? Então, você imagina que essa cultura que não nos representa, é fato, nós somos 51%, não estamos lá representados. Essa cultura promove o quê? Por exemplo, o apagamento das figuras importantes da cultura negra. Ninguém aqui sabe que Oscar Freire, que é a rua mais coxinha da cidade, que Oscar Freire era um negro, preto, retinto, criador do Instituto Médico Legal, aqui em São Paulo. André Rebouças era um engenheiro. A gente não sabe. Eles fazem esquina. Eles fazem esquina. Então, a nossa cultura, que não nos representa, a nossa cultura, o nosso congresso, nada disso, não nos conta que essas pessoas, por exemplo, são negras. As mulheres, cadê as mulheres cineastas? Ninguém diz que, por exemplo, uma das maiores bilheterias do cinema brasileiro foi por Gilda de Abreu, uma cineasta que filmou em 1946 e que, até hoje, ela só foi, em termos de sucesso de público, ela só foi suplantada pelo Tropa 2. Quem fez com que o cinema brasileiro fosse reconhecido internacionalmente no momento que todo mundo dizimava, dizia que a gente mamava na teta do Estado e que o cinema brasileiro era feito exclusivamente de porno chanchada, etc., foi um curta-metragem co-direção de uma mulher, Eliana Fonseca. Esse curta se chama Frankenstein Punk. Ele foi exibido em todos os festivais internacionais. Um curta de 10 minutos, está na internet. Frankenstein Punk. Podem Excelentíssimo. O seu voto contra as cotas, por favor. O meu voto contra as cotas sim ou não? Para sim, mulheres. Porque é uma reparação histórica da nossa condição, mas não só das mulheres, dos negros também, porque a questão do negro não está desvinculada à questão das mulheres, na minha opinião. Ela vem junto. Vamos perguntar agora para o plenário. Levantar a plaquinha, segurar um pouquinho para a gente fazer a foto. Sim ou não a favor de cotas para as mulheres no parlamento? Uau! Alô, Congresso Nacional. Eu queria voltar agora... Cota. Mas por que elas não se candidatam? Não tem um sistema que, de alguma maneira, expulsa as mulheres? O sistema partidário? Eu acho que ele não... Ele é menos... ele contempla menos, sabe? Porque hoje, todas as decisões, por exemplo, uma questão muito falada, né? Foi quando o Temer começou a montar o governo, né? Era um governo, tipo, de um monte de homem igual. Né? Aquela coisa de ter... Então, assim, faltava diversidade, não só mulheres, mas negros, né? Gays, lésbicas, tudo índio. Acho que assim, faltava uma certa diversidade. E por que isso acontece? Né? Não sei se vocês concordam comigo, mas assim, tudo que foi negociado e articulado ali foi feito pelos líderes partidários, que a maioria é
homem. Claro. Então, assim, é mais difícil, né? Até a Ilona falou uma coisa, nesse sentimento de coletividade, de servir, que eu acho que é muito da característica que deveria ter no político mesmo. E eu acho que essa é uma vocação muito mais feminina, você pensar no coletivo e não pensar só em você. Até porque a mulher concebe. Então, assim, ela tem na gênese do caráter dela, muitas vezes, a tradição de deixar-se de lado para pensar no outro. Eu acho que essa é uma característica forte da mulher que muito engrandeceria a política brasileira. Então, assim, eu entendo, acho que é importante a gente pensar em cota. Né? Eu só não sei se ia funcionar. Porque por que as pessoas não votam? Por que as mulheres não se candidatam? E não é uma história de tipo, homem tem dinheiro para fazer campanha, mulher não tem? Não é. E, assim, eu posso falar por experiência, eu sou uma mulher cadeirante que saiu na rua sem experiência nenhuma de política, eu não tinha recurso para fazer campanha. E eu saí na rua abordando as pessoas, falando da dificuldade que eu tenho, sabe, de circular numa cadeira de rodas numa cidade como São Paulo. E teve um impacto grande. Você tinha uma causa que era forte, que atraiu gente que pensava parecido. Atraiu gente que pensava parecido. Então, assim, eu segui um caminho, né, que eu fui lá amassar o cacau. Né? Não era assim uma grande privilegiada. Sim, privilegiada, sim, por ter estudado, né, por ter tanto desejo de querer melhorar. Né? E até privilegiada por perceber que cada vez que eu e meu equipe a gente consegue melhorar a vida de alguém, a gente melhora a vida da espécie, a vida da sociedade, a nossa vida dá um upgrade. A Ilona tem uma causa também que é especialmente sensível para as mulheres, que é a questão das drogas. Né? Nos últimos 10 anos, o encarceramento feminino aumentou 250% no Brasil, e a maior parte dela por tráfico de drogas. Por que a guerra às drogas deu errado? Bom, essa é uma longa resposta, mas eu acho que deu errado porque a premissa é errada, né? Quer dizer, a gente acha que pode combater. As drogas não é contra as drogas, é contra pessoas, né? A substância, ela não tem vida. Quem tem vida somos nós, quem fazem as escolhas somos nós. Então, enfim, deu errado porque a gente queria erradicar, não entendemos que é cultural da humanidade, drogas sempre existiu, e porque a gente, na verdade, não pensou a pergunta certa, que é como a gente pode lidar melhor, como a gente pode, na verdade, ajudar as pessoas que, de fato, enfim, caiam numa dependência, caiam numa situação difícil, mas sem querer impor a minha verdade a outra pessoa. Então, acho que isso enfim, não é só com as drogas, mas em várias outras situações. Enfim, tem muito sobre esse tema, mas eu acho que quando a gente olha a política pública, hoje, nos últimos 14 anos, foi 500% que subiu a população carcerária feminina, 500%. 70% das mulheres presas hoje estão presas por tráfico de drogas. Em São Paulo é mais. Em estados do Nordeste chega a ser mais de 90%. E, em geral, elas estão muito na raia miúda, né? Elas não existe Fernandinha beira-mar, né? Não existe Elisinha maluca. Muito raro. Os megatraficantes são homens. As mulheres estão como vapor ou presas juntas, porque estão mula, empacotando. base da cadeia. Às vezes pode fazer papel de contadora, etc. E quando a gente entende o negócio das drogas, enfim, de verdade, porque a gente não está falando sobre drogas aqui, né? Mas a política de drogas ela é muito perversa na maneira com que ela é feita. É um negócio. Se a gente entende que esse negócio, na verdade, está na mão de pessoas erradas, ele vai sempre existir. Isso eu posso falar com... Infelizmente, a verdade é essa. Eu sou mãe também, tenho, enfim, todas as preocupações que todos os pais têm. Mas a gente encara desse ponto de vista, na mão de quem que a gente gostaria que esse negócio tivesse? De alguém que não tem nenhuma preocupação com a minha saúde, minha segurança, o bem-estar da minha família, ou, de repente, sob regulação, sob, na verdade, pessoas que têm o interesse de ter políticas que vão estar privilegiando a saúde, a educação, a informação, porque a desinformação é a pior inimiga que a gente tem nesse combate, digamos aí, né? Enfim, a gente não tem a informação correta, mas quando a gente olha o impacto que está tendo em tantas outras políticas de juventude, na própria questão de cultura, de saúde, de direitos humanos, é brutal. Então, enfim, no campo das políticas públicas, a gente não avançou nesse tema. O julgamento está suspenso, né? A descriminalização das drogas começou a ser julgada no Supremo no ano passado,
foi suspenso. Quem que pediu vista do processo? Foi o Enfim, Teori? Foi. E, na verdade, a gente tem uma questão que o Congresso, a gente tem muita dificuldade nessa formação atual de discutir esse tema, quer dizer, tem uma aliança das bancadas BBB, enfim, a Mara sabe lá a história, mas, enfim, boi, Bíblia, bala e exatamente, boi, bala e Bíblia, e aí esses temas progressistas não conseguem ter, na verdade, debates informados, né? A gente fica só no sensacionalismo, então a informação se perde, você pode ter todos os dados do mundo, mas vai a emoção, vai, enfim. Não vou falar nomes aqui, porque a gente está... Paz, né? Eu quero paz, eu não quero... não tenho, enfim, a vocação de ir catando mais inimigos, mas acho que tem um momento muito especial de informar a sociedade, porque o Supremo também ele é muito sensível à nossa opinião, à opinião pública. E a gente fez, pela primeira vez, eu faço muita influência em política pública no Congresso, no Executivo, mas eu nunca tinha ido ao Supremo. Falei, como é que a gente fala com o juiz do Supremo? Porque eu sou mais informal. Eu, obviamente, eu respeito a autoridade, mas, enfim, como eu respeito outras pessoas, né? Mas Supremo é Supremo. Mas fomos lá, enquanto sociedade civil, conseguimos falar com muitos juízes. E, nessas conversas, a gente conseguiu falar também sobre um outro recurso que estava sendo votado, sobre o tráfico equiparado a crime hediondo, quando era o tráfico simples. O tráfico, na verdade, que está prendendo... era o crime que está prendendo essas mulheres, né? E tinha um dos ministros que tinha votado no Madin contra, que na verdade é a favor da equiparação de crime hediondo, que é piorar a situação carcerária. E nessa peregrinação sobre a descriminalização, a gente conseguiu falar muito sobre a situação das mulheres. Acabou de voltar esse recurso, a gente ganhou, virou o jogo, esse ministro e outros mudaram o voto. Então, assim, a gente teve um impacto bem bacana enquanto sociedade civil nessa causa no Supremo, numa causa de tabela. Então, eu creio que quando voltar essa discussão no Supremo, 3 ministros votaram a favor da descriminalização. Que foi o primeiro, tido como mais conservador até, o Gilmar Mendes, votou a favor da descriminalização. Que é importante dizer, isso é simplesmente tirar o consumo de drogas da esfera criminal. As drogas não são legalizadas com a descriminalização, vender e produzir continua sendo ilegal. O que a gente está dizendo é que o consumidor não é criminoso, como o alcoólatra não é criminoso. Então, isso é descriminalização. É muito confundida com outras questões. Tem outras Você histórias aí. Você acha que tem chance de ser votado ainda esse ano? Eu acho que quando, de fato, a crise política passar, vai voltar, porque tem um movimento internacional. É importante dizer que na América do Sul a gente é lanterna, na maior parte dos países aqui já ou nunca criminalizou o consumo de drogas. O Brasil é muito atrasado. Nas Américas inteiras a gente está bem na lanterna dessa história. Bom, já que o Supremo está demorando, vamos consultar o plenário, assim. Vocês são a favor da descriminalização das drogas, sim ou não? Uau! A gente mora na Dinamarca. Isso aqui é um pedacinho Supremo, da Dinamarca, do Uruguai. O melhor lugar do mundo é aqui. Eu quero continuar nessa questão da autonomia. Essa questão que é sempre tensa em qualquer Estado, que é a relação do Estado com o indivíduo, né? As drogas passam por isso, né? Até que ponto o Estado tem o direito de decidir o que você faz com o seu próprio corpo, desde que não cause mal a nenhuma outra pessoa. Um outro assunto que também diz respeito à autonomia do indivíduo, que é o liberalismo clássico, né? Não esse neoliberalismo maluco em que é tudo, sei lá, pelos outros, é sobre o aborto, que é a autonomia da mulher em relação ao próprio corpo. No Brasil, a gente tem uma morte por aborto a cada 2 dias. Uma mulher que morre por conta de um aborto clandestino a cada 2 dias. Queria saber a opinião da Tata sobre a criminalização do aborto no Brasil. Eu acho que criminoso é quem impede no mundo todo que haja uma política que acolha as mulheres, né, que decidem interromper uma gravidez. Hoje, por exemplo, existe um movimento que criminaliza até aquelas mulheres que querem interromper uma gravidez proveniente de uma situação de estupro. Teve um projeto, né, o ano passado, felizmente, dessa bancada BBB, da Bíblia, Bala e Boi, que tentava tirar a possibilidade do aborto para mulheres estupradas. Felizmente não avançou. Felizmente não avançou, mas ela corre risco de avançar. Precisamos ficar atentas e mobilizadas. Agora, é uma questão também, né, que está tão naturalizada aqui no Brasil, né, que a gente viu esse estupro, por exemplo, né, da menina por 30 rapazes, os comentários que existiram. Eu descobri recentemente, fazendo um pequeno documentário sobre ativismo artístico, que
13% da população brasileira acredita que as mulheres que usam shortinho merecem ser estupradas. A palavra é merecem. Tem não números, é Tata, ainda mais agressivos. Assim, há 4 anos foi feita uma pesquisa que se perguntou para as pessoas, homens e mulheres, se eles achavam que se a mulher se comportasse, diminuiria o número de estupros. 56% disseram que sim, se a mulher se comportasse, diminuiria o estupro. Esse é o grau de loucura. Esse é o grau da cultura do estupro, né? Porque assim, hoje tem um nome isso, né? A cultura do estupro, que é a cultura que referencia o estupro, né? Isso é. Você imagina que eu descobri recentemente, por causa de tanta discussão, né, sobre isso, que até, se não me engano, mas até parece que até 2002 havia uma lei em que o homem que assumisse, que resolvesse casar com a mulher a quem ele estuprou e que engravidasse, ele não seria responsável judicialmente, é isso, né? Ele honrou a mulher, essa ele era a lógica. Ele honrou a mulher. Agora, ok, né? Pensa do ponto de vista medieval da honra, agora pensa do ponto de vista da mulher que foi estuprada por um homem e a viver com ele. A conviver com ele e com o filho. Tata, é de filme, né? Parece uma coisa assim, você fala, drama mexicano, não. Obviamente, né, Tata, ninguém é a favor do aborto. O aborto, obviamente, é sempre uma decisão difícil para qualquer mulher, mas precisa ser uma decisão autônoma. Você já viveu isso próxima de você, com amigas ou pessoalmente? Eu vivi, eu mesma vivi. Eu tive 2 gravidezes interrompidas no passado, depois da minha filha, porque, enfim, eu fiquei viúva, aí namorei, minha filha já era, sabe, assim, né, anos 80, para a crise, não ia ter filho e não deu, tem útero retrovertido, o negócio de diafragma não funcionava, a pílula nem pensar, não deu certo, estourou. Entendeu? E o drama 2 de fazer vezes. isso clandestinamente. Ao passo que, na verdade, o que a gente vê, o que a gente viu nos anos 70, isso é fato, né, que os países onde o aborto é liberado são países que desenvolvem políticas públicas que atendem não só a incentivo de métodos contraceptivos, como acolhem, né, a mulher em situação de risco, né, porque é uma questão, né. Hoje eu estava numa mesa de saúde, por acaso, né, discutindo exatamente esse problema com o secretário municipal Alexandre Padilha, que contou que havia médicos, que há médicos, né, no sistema público de saúde que falam: por que eu vou te ajudar se o ano que vem você vem aqui grávida de novo? Quer dizer, gente, desculpa, né? Então, vamos perguntar aqui para o nosso plenário. Vocês são a favor da descriminalização do aborto no Brasil? Gente, essa é a melhor plateia do mundo. Fala sério. Olha, tá um sim, para quem está lá fora e não está conseguindo ver, está um sim unânime aqui. Tem um não aqui, mas é um plateia sim feminina, muito forte. Tem um não? Tem um não, mas acho que a gente acontece, tem opiniões diversas. Então não, as pessoas dizem não. Eu queria falar... Desculpa, a Mara quer falar disso. Eu só ia comentar desse projeto de lei que você mencionou. Qual deles, Mara? O projeto de lei que dificulta para uma mulher que foi estuprada sim. fazer aborto. E o projeto pede para que a mulher vá fazer um boletim de ocorrência. Mas, veja bem, a mulher ela já está fragilizada por conta do que aconteceu. Né? Você manda ela, agora falando assim praticamente, até é importante que vocês saibam, se essa mulher vai no hospital Pérola Byton, por exemplo, ela tem toda uma equipe que vai atendê-la, que vai saber discernir o que está acontecendo com ela vai passar pela assistente social, pela psicóloga, tem todo um atendimento estruturado para receber essa mulher e, eventualmente, ela fazer o aborto se sentindo o menos mal possível, né? E esse projeto é meio fora da realidade, porque para que você vai obrigar a mulher a ir lá? É um projeto de quem desconfia, que talvez a mulher não tenha sido estuprada e ela queira fazer o aborto. Então, e hoje a questão do aborto é uma questão de saúde pública, porque se pegar o maior número de procedimentos do SUS, sabe qual é?
curetagem por conta de aborto clandestino mal sucedido. Esse é o isso que maior acontece procedimento com do as SUS no mulheres. Brasil hoje. Porque a mulher ela não vai deixar de fazer. Ela vai dar um jeito para fazer. E ela vai procurar um lugar carnificina. E as mulheres pobres que vão sofrer, porque as ricas vão procurar uma clínica, né? E as pobres não. Então, assim, é um problema de saúde pública que, independente de religião, de filosofia, de conceito, tem que ser estudado e tem que ser aprofundado, porque nossas mulheres estão morrendo por conta disso. Luna, só sobre isso. Fala, Ilona. Acho que nessa, né, no aborto, nas drogas e em outras causas, eu acho que a grande dificuldade da comunicação, e aí eu falo sempre como é que a gente comunica, é que você ser a favor da descriminalização, seja do aborto, das drogas, não quer dizer que você está pró-aborto, pró-drogas, né? Quer dizer, essa questão que sempre nos colocam nessa posição, de a gente é contra a vida, enfim, é uma questão de comunicação, e a gente tem que conseguir dizer isso. E, enfim, o Mujica, foi a melhor essa situação de aborto, a explicação de aborto, ele fala, olha, quando a gente descriminaliza, na verdade, a gente consegue passar informação, os abortos diminuem. Então, isso, na verdade, as mulheres conseguem ser acolhidas, ouvidas, né? Então, assim, eu acho que essa questão de quando uma conduta, né, humana é criminalizada, o tabu impede a coisa mais importante, né? Você poder pedir ajuda sem medo. Então, acho que essa questão é um problema de comunicação que a gente tem que juntos aí combater. Super. Então, eu queria agradecer muitíssimo por esse debate diverso aqui. A Mara, a Tata, a Ilona e a vocês, o plenário. A gente mora aqui, a Dinamarca melhorada. Obrigado.